Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja contigo. Eu quero iniciar agora com vocês uma jornada, de uma nova playlist, em relação a essa jornada que a gente está fazendo espiritual. A gente vai tratar aqui do primeiro tema desse livro, que a gente está estudando o capítulo 4. O primeiro tema é a Igreja de Deus nos últimos dias. E o primeiro tema foi o povo de Deus guarda os seus mandamentos. No livro do Apocalipse, ele focaliza dois conjuntos do povo de Deus. O remanescente visível, de Apocalipse 12, verso 17, e o meu povo em Babilônia, Apocalipse 18, verso 4. Este capítulo 4 do livro dos Eventos Finais, ele trata do primeiro conjunto, ou seja, do povo remanescente. O capítulo 14 ele vai tratar do alto clamor. Nós não vamos estudar sobre isso, certo? Então veja, só para ler esse texto aqui, o povo de Deus guarda os seus mandamentos. Está escrito assim: Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei pisada a pés e apresentando aos homens o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem foi que pisou a lei de Deus, A Bíblia diz lá no livro de Daniel que foi o chifre pequeno, que nós sabemos que é o sistema papal. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Meu irmão, se estás ensinando que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é Babilônia, estás errado, porque surgiu uma pessoa e de tempos em tempos surge, pessoas para criticar a igreja. Tem youtubers aí que só sabem falar mal da igreja, expor os erros, dos líderes. E quando você vai lá nos comentários, está lá escrito: sai dela, povo meu, como se a Igreja Adventista fosse Babilônia. E não é. E essa jornada espiritual é exatamente também para isso, para nos darmos a certeza de que estamos verdadeiramente na igreja certa, na igreja verdadeira, e que não vai se levantar nenhum outro povo. Como surgem também vários movimentos paralelos, que se julga ser mais santo do que o próprio movimento adventista. Então veja, uma coisa também que é interessante a gente perceber, que na Bíblia, quando você vê ali falar os mandamentos de Deus, sempre vai estar relacionado a Êxodo 20. Agora, quando você ouvir falar, por exemplo, lei, pode estar relacionada ao Pentateuco, todo aquele sistema de leis, como pode estar relacionada a conjuntamente os 10 mandamentos, ou como pode estar sendo relacionada apenas lei em relação a Êxodo 20. Vai depender ali do contexto. Quando é falado, por exemplo, a lei e os profetas, ou a lei e o testemunho, certo? Entendemos o que? Não apenas o Antigo Testamento, mas especificadamente os 10 mandamentos e o dom de profecia. Abaixo desse vídeo eu vou deixar o link de 2 vídeos falando exatamente um pouco sobre isso, sobre a questão do testemunho de Jesus. Apocalipse 12, a origem do mal, está intitulado assim, e também um vídeo sobre Apocalipse 10, que trata também do povo remanescente no tempo do fim, que a gente vai ver um pouco também disso agora. Então, quando é falado de a lei e o testemunho, certo? Então nós entendemos que é a palavra de Deus, ou os 10 mandamentos, e o espírito de profecia, que é o dom profético. Em Isaías, no capítulo 58, eu vou abrir aqui, não vou ler todo o capítulo, mas lá no capítulo 58, o Senhor Jeová, ele chama o seu povo para passar por uma reforma espiritual. E esse povo, consequentemente, passando por essa reforma espiritual, ele devia viver de conformidade com a lei de Deus, e eles restaurariam as brechas, criadas ao longo da história, os fundamentos da verdade que foram esquecidos.
Lá em Isaías 58, verso 11 e 12, diz o seguinte: o Senhor Jeová te guiará continuamente. Depois que você lê todo o capítulo 58, quando chega nessa parte aqui no verso 11, aí vem a conclusão, vem a promessa. O Senhor Jeová te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Portanto, como já foi perguntado, né, quem fez essas brechas ao longo da história? Né? O chifre pequeno, né? No sistema papal. Né? A Igreja Católica Apostólica Romana, né? Ela pisou a lei de Deus, a Bíblia diz lá em Daniel que o que fez prosperou. E até hoje o povo vem sendo enganado, não conhece as verdades do santuário celestial, não conhece que apenas só Jesus é o nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, não entende o papel de Jesus no santuário celestial nesse momento. Então Isaías 58 ele adverte o povo, mas também, como já vimos, tem uma maravilhosa promessa. Não apenas de ser restaurador de brecha, mas quando passar por esse reavivamento e estiver realmente levantando as verdades que foram esquecidas, diz o seguinte: se desviares o pé, Isaías 58, verso 13 e verso 14, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor Jeová, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor Jeová, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor Jeová o disse. Então há uma promessa para aqueles que se posicionarem a estar do lado de Cristo e passar por essa reforma espiritual, né? E consequentemente exaltar a Deus e a sua lei. E nesse mandamento tão esquecido, que é o quarto mandamento, o sábado, certo? Então não apenas o sábado, mas todo o capítulo, né? Ele deixa claro qual é a vontade de Deus para o seu povo, né? E essa questão de restaurar a brecha, haveria um povo, certo? Como diz aqui em Isaías 58, que iria se levantar para restaurar as brechas, porque na reforma protestante, depois que Martinho Lutero morreu, a reforma parou. Lá no capítulo 12 de Apocalipse, nós vemos o seguinte: no contexto entre a perseguição de Satanás contra o povo de Deus, é dito no verso 4, no finalzinho do verso 4, que diz, né, que, vou ler todo o verso 4, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, né? O dragão enganou a terça parte dos anjos, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ou seja, ele perseguiu o nosso Senhor Jesus durante todo o ministério terrestre de Cristo. Só que diz aqui no verso 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com sete de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus no seu trono, ou seja, Cristo venceu. Então o que é que Satanás fez? Verso 6 diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aqui vemos que Satanás, primeiramente ele atacou a Cristo, e diz que a mulher então foi para o deserto, onde ali ela haveria de ser sustentada. No verso 13 nos dá mais detalhes disso. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Quando o dragão foi derrotado na cruz, ele recebeu a sua segunda derrota. A primeira derrota foi como querubim, quando ele enganou a terça parte dos anjos e veio se alojar aqui na terra. Só que quando ele tomou o governo do mundo de Adão, ele continuou tendo acesso ao céu, certo? Como representante da terra. E depois que Jesus morre na cruz do Calvário, toma esse como é que eu posso dizer, esse título de Satanás, esse direito que Satanás tinha,
de representar o planeta Terra, a humanidade, e agora quem representa-nos é Jesus, certo? E Satanás ele é atirado à Terra a segunda vez, a sua segunda queda, que é em definitivo, certo? Ele está derrotado, ele não tem mais acesso ao céu, nem tem como anjo querubim e nem tem como representante da Terra. Então diz aqui que quando ele foi atirado à Terra, ele foi perseguir agora quem? A mulher. E diz no verso 14, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que fosse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, isso, um tempo, tempos e metade de um tempo, nos remete a Daniel 7:25, que o povo santo seria entregue e seria perseguido durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então vemos aqui que Satanás ataca primeiramente a Cristo, depois ele ataca a igreja, certo? Mas no verso 15 é dito, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Verso 16, a terra porém socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Ou seja, depois que a mulher consegue escapar da perseguição, depois dos 1260 anos de supremacia papal, após o ano 1798, é dito aqui no verso 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou seja, o dragão perseguiu a Cristo, perseguiu a mulher, e depois do período de perseguição contra a mulher, ele se virou agora contra o remanescente. E quem que é o que ele está irado no fim dos tempos, né? Como diz aqui, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é exatamente o que? O dom de profecia. Então iria ser levantado um povo no tempo do fim, após 1798, que iria restaurar as verdades bíblicas, os mandamentos de Deus, e teria também o dom de profecia, porque Deus nunca deixou o povo sem o dom profético. E quando fala testemunho de Jesus, né, que é o espírito de profecia, como diz lá em Apocalipse 19, verso 10, é porque a profecia nunca é dada de origem humana. A profecia de Jesus, o profeta fala apenas aquilo que Jesus mandou ele falar. Quando a gente chega, por exemplo, em Apocalipse 10, certo? João, no contexto ali, João já tinha visto Jesus no santuário, no primeiro compartimento. João vê o livro selado, sendo desselado, ele vê a abertura dos selos, ele vê a perseguição da igreja, ele vê as trombetas tocarem, e quando chega no capítulo 10, que é pedido para ele pegar o livro de Jesus, e ele come, e ali se torna doce, ele pensou o quê? Ele pensou que ali já ia se tratar de quê? Da volta de Jesus, porque já tocou as trombetas, né? Ele viu a perseguição, ele viu os selos sendo abertos, então agora vai ser o quê? Jesus voltar. Mas a Bíblia diz que se tornou amargo. Então, quando a gente lê Apocalipse 10, do verso 8 ao 11, diz, a voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e o devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comei, o meu estômago ficou amargo. Aí o verso 11 é dito, então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Assim como o povo milerita, que surgiu depois da perseguição do dragão, depois da perseguição papal, eles também tiveram essa experiência, né? Eles devoraram o livro de Daniel, as profecias, e acharam que se tratava ali da volta de Jesus. Só que ainda era necessário que se profetize mais, certo? Porque ali ainda não era a volta de Jesus, ali ia ser iniciado o juízo, a era de Laodiceia, e como a reforma protestante havia parado, agora a reforma protestante deveria continuar, certo? Com o povo remanescente, o povo do fim. E a Bíblia ainda diz o que é que tem que ser pregado. Apocalipse 11, verso 1 e 2 é dito, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Ou seja, a pregação aqui é sobre o santuário celestial. E a única igreja que prega sobre o santuário celestial é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Verso 2,
mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messas, porque foi ele dado aos gentios, e estes por 42 meses calcarão aos pés da cidade santa. O átrio exterior do santuário celestial é o planeta Terra, onde o Senhor Jesus ele foi sacrificado. Então, a gente vê que a doutrina do santuário celestial ela é tão importante por quê? Porque ela fala do juiz investigativo, ela desmascara, ela diz que o juiz de Deus começou, que é o juiz investigativo, ela desmascara o falso sistema de adoração, que é Babilônia, certo? Porque ela mostra que há um santuário no céu, e um Deus verdadeiro a ser adorado, na figura de seu Filho Jesus. E terceira, ela mostra qual é a marca da besta. Ela mostra que a lei de Deus está em vigor, certo? E consequentemente mostra qual é o selo de Deus e mostra qual é a marca da besta. É por isso que o diabo está tão irado contra essa igreja. E é por isso que devemos ter cuidado com falsos movimentos que se levantam, muitas vezes dizendo que a igreja iria cair. E veremos mais detalhes disso quando estudarmos por que foi organizada a igreja. Então, teve muito mais coisa a ser abordada, né, como o Anderson abordou, outros textos também, Ellen White falando sobre isso e sobre a missão adventista. A missão adventista é essa: é pregar ao mundo as 3 mensagens angélicas, que é inclusive o que vamos ver no dia de amanhã. Hoje foi o primeiro dia, certo, da jornada, e amanhã vamos ver um pouco sobre as 3 mensagens angélicas. E como eu disse, é importante, como eu falei no grupo, começar com esse tema sobre a igreja, para ninguém pensar que se trata desse movimento aqui que estamos realizando, que se trata de um movimento paralelo à igreja. Não é isso. Os apóstolos eles se reuniam, né, todos os dias. Como nós não estamos podendo fazer isso, mas nós podemos usar os meios de comunicação para isso. E veio essa ordem de Deus para que fizéssemos essa jornada espiritual de 40 madrugadas, onde às 4h30 da manhã estamos nos reunindo para estudar o testemunho e para estudar a palavra. Que Deus seja louvado e até amanhã. Amém.